A gente podia contar um pouco da sua história, né, também. Além das histórias de crimes. Porque você comentou que sua tia comentou do caso quando você era adolescente, mas você já tinha um ouvido especial para esse tipo de coisa? Não, eu gostava assim por exemplo, crime no Brasil, ele sempre foi uma coisa meio homem de sapato branco, né? Lá atrás. O crime dá uma elitizada nos últimos anos agora, quando você tem, por exemplo, a série... Eu acho que a grande série no Brasil, eu fiz séries muito boas, não tem problema nenhum com elas, mas eu acho que a grande série que põe o crime brasileiro como na prateleira de cima é o da Elis Matsunaga, da Netflix. Eu acho que ela vem e ela... Outro level. Ela traz... Ela tem o próprio caso Evandro com o Ivan Mizanzuki, com o podcast dele, eu acho que traz esse lado do investigador para contar uma história, e não só o repórter que quer que o maníaco do parque fale quantas pessoas mataram. Então, antes você ficava muito em cima do criminoso, muito em cima do sangue. Então, era aquela coisa assim, aqui agora, olha, tudo cheio de sangue. Ficava muito em cima do horror. Então, ele dava Não, o homem de sapato branco, vocês nem sabem quem era, um homem que usava sapato branco. E ele ficava falando também dessas coisas de crime da vida, ou do mundo submundo da vida. Teve uma série que eu não vou lembrar agora o nome, que eu tô tentando aqui, que era de vários crimes que aconteceram no Brasil. Tinha o... É o que eu fiz. Que eu fiz investigação criminal. Investigação criminal, que era um fundo preto, assim, que a galera contava. Sou eu que criei essa série. Eu que entrevistei. Eu que entrevistei todas essas pessoas. Porque eu achei. Eu que roteirizei. Quando você falou eles me falaram assim, não, pra mim, antes tinha. Eu fiz Ela ia elogiar a sua Eu ia elogiar. Obrigado. Tá vendo? Não, porque de verdade, aquilo. Eu também adorei. fiz a Anatomia do Crime também, que passava na Discovery também, na Investigação Discovery. Que aí, o que acontece? Quando a investigação criminal começou a dar certo, outras TVs começaram a querer. Você não pode vender o mesmo produto para todo mundo, né? Então, eu criei a Anatomia do Crime, que essa é a investigação criminal. Então, eu só falo com polícia, promotor. Daí eu falei, a Anatomia do Crime, eu vou botar especialistas da mente falando sobre a mente do criminoso. Não sei se você viu esse também. Não, é da Discovery. Também está na Discovery, acho que está na Amazon. Mas eu acho, assim, foi o primeiro conteúdo que eu me lembro, eu gosto também, mas de ter essa outra ótica. Que é a ótica do tipo assim, ok, vamos parar e ver daqui pra trás, porque daqui pra frente tem polícia investigando. Eu quero ver daqui pra trás, vamos voltar. E tem, é legal, a série é boa, a série é interessante. O que eu... Nessa série, o que eu pensei? Ficar dentro do inquérito. Então, como foi como é que a polícia chega ao autor? Aí entrou até o Guido Palomba, a Rosângela. A Rosângela entrou no primeiro, que é a Isabela Nardoni, como perita. E aí é uma série que eu acho que, sei lá, são 10 temporadas, acho que são 90 episódios. Uma coisa, muito bem produzida, quase muito 100. bem feita. Ela tem uma evolução. Quando estreou na Netflix, explodiu. E as pessoas falavam, eu gosto, mas essa luz... Eu falo, mas gente, esse que você está vendo é de 2011. Tipo, em 2011 eram outras câmeras, piloto, era né? outra forma, era outra... E se você pegasse as próprias temporadas, ela tinha uma evolução. Tem uma evolução de qualidade visual mesmo ao longo do tempo, porque você vai se aprimorando. O que eu gosto é que o conteúdo é inegável, que ele é bom do começo ao fim. Tira a câmera, faz como podcast, como eu fiz. Exato. Eu fiz como podcast, tinha na época que eu fazia. E deu muito certo, porque o conteúdo que está ali, ele é eterno. Sim. Só que aí, por exemplo, por conta da investigação, eu fiz o da Elis Matsunaga. E do Elis eu fui um pouco, vamos dizer assim, contaminado pelo lado bom de que, não, uma mulher que foi lá e matou. Desgraçada, paga. E não eu acho que eu me evoluí também como pessoa de crime, que o crime não é só o momento que mata, o crime é um todo, é o antes, é o que faz, por que ela chegou a esse ponto, o que fez essa mulher, até que ponto ele criou o seu próprio assassino. Então, e eu mudo de ideia, eu mudo de opinião, porque eu sou bem Raul Seixas nessa hora. Então, por investigação, me deu esse... E aí, por conta da investigação criminal, eu sei os dois lados, eu sei o lado da polícia, e depois eu sei agora o lado da Elise. É legal quando você também tem um 360. Né? Exato. O documentário da Daniela Pérez também. Fantástico. É da Tatiana Issa e de um outro moço super bom. Bem feito. É muito bom. É muito bom. O da Flor de Lis, da Globoplay, é muito bom. Muito bom. O da Flor de Lis, da HBO, é bom, mas eu acho um pouquinho exagerado em umas cenas ali dela se jogando na catacumba ali do marido.
Você fica aí, coisa falsa. Então ele peca um pouco, porque o da HBO é legal porque você vê pelo lado da Flor. Ao mesmo tempo, ela tá com maestra da série. Então, até que ponto você está me fazendo querer acreditar que ela não fez nada, porque ela que está... Ela é uma maestrina ali, né? Então, maestra é bom. Ela é uma maestrina, então ela tá... Eu acho que ela é um pouco... Tem um viés ali que me incomoda, mas como produção é boa. Mas a produção da Flor de Lis, da HBO, não é brasileira, né? Eu acho que é londrina, uma coisa assim, de uma produtora londrina. Com profissionais brasileiros, mas eu acho que não é brasileira. Agora, você tem outras que estão chegando. Você tem... A da Boate Kiss agora foi fantástica. Eu gosto muito da Boate Kiss, do documentário da Globoplay. Eu acho legal porque quem faz o documentário é o Marcelo Canelas, não é o nome dele? Ele é de Santa Maria. Tem o regionalismo ele ali. Ele conhece aquelas ruas, ele sabe muitas daquelas famílias, quem perdeu, ele era daquela faculdade, ele fez aquela universidade. Tudo bem, mora em Brasília não sei quantos anos, mas ele tem um DNA de lá que é um resgate dele mesmo, é a volta para casa, é a Tieta, sabe? Que volta para casa e conta uma história. Por isso que eu gosto muito da Globoplay. Ah, mas parece um Globo Repórter. Tá, mas é um bom Globo Repórter, gente. Tá tudo bem. Você não precisa se inovar o tempo inteiro, se você tem um formato que funciona. É um documentário jornalístico da Globoplay, né? Não é um documentário como o da Daniela Pérez, que é um doc, ou como os que eu fazia, que era doc sem narrador. Então você tem uma outra formatação. Mas funciona super Mas bem. o conteúdo, é o que você falou, o conteúdo sendo bom... Sim, né? Ótimo, muito bom. Por exemplo, você tem séries, o Jeff Dahmer que a gente estava falando. Eu acho, a série, eu pago um pau pro Ryan Murphy, que é o criador da série. Eu também. Mas eu pago um pau pro Ryan Murphy. Meu filho fez Glee, American Horror Story, American Crime Story, Field... aquele Ratchet é dele, Hollywood é dele. Pose é dele também? Pose é dele. O Jeff Dahmer é dele. Ele fez um monte de documentário ali das minhas sapatonas, dos meus viadinhos, meus amiguinhos lá, gosto deles. Tudo gosto dele. Eu pago um pau. Dito isso, eu acho a série do Jeff Dahmer ruim. Por quê? Cara, Ryan Murphy, te adoro. Foi muito assim, olha, você tá pronto, você já está completa, eu adoro a sua voz, eu compraria o seu CD, mas hoje é não. Foi isso aí. Foi isso mesmo. Foi exatamente. Não foi? Eu quero você cantando comigo no meu show, mas hoje é não. Mas não fica triste. Arnaldo Sacomani do Índio. Então eu gosto muito dele, eu sou apaixonado, mas eu achei ruim. Por que eu achei ruim? Porque o Jeff Dahmer não é um bobo daquele menino, gente. Nenhum serial killer que mata 17 caras é bobo igual ele. Entendi. Você acha que a construção do personagem só ficou... você pegar o Jeff Dahmer no YouTube, você vai ver como é aquele cara, ele é sedutor, ele é um super... Ele é um, cara, um psicopata, um serial killer que mata a quantidade de pessoas que matou, não é um bobinho. Não se faz personagem bobo. Ele vai fazer um personagem bobo se assim ele te atrair, mas ele não é. E ele nunca atraiu esses outros caras por ser um bobo. Ele sempre atraiu pelo dinheiro. Ele era lindo, ele um gostoso, ele atrairia qualquer cara que ele queria. Mas o que ele queria matar, ele queria comprar. Então ele ia atrair pelo dinheiro. Ele era muito mais poderoso. Você vê, aí você tem na própria Netflix aquela Confissões de um Serial Killer. Só é a voz dele. Que dele também. Pô, só pela voz você fala, esse cara não é aquele personagem que me foi entregue pelo Jeff Dahmer. É um sedutor. Da série de ficção. Mas a série de ficção, pra mim... o American Crime Story, a gente falou do Versace, que eu amo. Tá? Eu gosto muito dessa temporada do Versace. Versace é fantástico. É fantástico, cara. O do Versace tem a mesma função que tem do Jeff Dahmer, que é dar dignidade à biografia das vítimas. Então, por isso eu passo a gostar da série do Jeff Dahmer. Por quê? Todas aquelas vítimas que são iguais. Do Jeff Dahmer eram pretos, gays ou imigrantes ilegais, gays, que eram os invisíveis. E do Versace eram gays, invisíveis, numa época invisível. Então, que a gente vê a menina Sofia acontecendo agora, que aconteceu no Mato Grosso do Sul, porque os pais que pedem socorro são gays. Então, eles são invisíveis ainda aos olhos daquela sociedade. Da nossa sociedade, né? Então, quando ele pega no Versace... Porque no Versace, quando o Versace morre, eu vi isso. Mas também esses viados que é o quem? Fica se metendo com esses caras. Porque saía ex-amante de Versace, mata Versace.
Ex-amante. Versace fazia suruba com ex-amante, amante não quer mais, mata Versace. Isso aí é umas coisas. E não foi nada disso. Ele não era amante nada. E mesmo se fosse amante. Mas ele não era. De onde te dá o jeito de chegar e dar 2 tiros na cara do cara. E esse serial killer do Versace, ele vai ficando cada vez mais cruel na sua forma de ser. E ele só chega no Versace porque toda a polícia aqui atrás não ligava para suas vítimas. O que eu vou fazer com essa bicha aí? Deixa essa bicha aí. Então, assim, o Versace traz a dignidade de volta à biografia das vítimas. O Ryan Murphy traz dá essa sabe, passar e falar, esse cara é vítima, esse cara E isso ele fez também muito bem no do Dahmer. Porque ele traz a história de cada vítima do Dahmer. São 17, cara. São 17 pessoas. Sim. Ele não esqueceu nenhuma. Então, isso eu acho muito, muito, muito legal. Como obra, eu acho o trabalho do ator, que é um super ator, pode ganhar todos os prêmios pelo personagem, mas a mim não convence que o Dahmer seja daquela maneira. Agora, o que ele fez, esse trabalho com as vítimas, é deslumbrante. Já aí você pega o Versace, ele é completo, né? Porque o menino que faz o serial killer... Ele faz no ponto certo, sem ficar aquele louco exagerado. E nada de bobo. Não, nada de bobo. Ele sabia usar a sensualidade dele para atrair. Ele sabia... Ele era um camaleão, como diz a Ana Beatriz, que é porque chamam de camaleão, né, na Espanha. Se adapta, né? Porque ele se adapta ao que como te atrai. Então, eu me readapto. Isso não aparece no Dahmer, ele é igual o tempo inteiro. Ele não se adapta para eu te conquistar. Então, eu sei que você gosta de barco, eu só falo de barco com você. Aí você é cinema, só fala cinema. E ele, do Versace, ele fez um super trabalho ali. O menino, ele foi fantástico. Tanto que na época, todos os prêmios. Ele era o menino do Glee. Ele deu medo, exato. Foi pra cima. Aí ele fez Hollywood, o menino, que é incrível. Então, essas são séries que eu acho que a gente... Eu falava que a gente estava esperando a série brasileira de ficção de crime. A da Botkiss é a primeira. Tem seus erros? Tem. Mas deixa ser. Vem a próxima. Você não pode parar. O brasileiro tem uma mania de tudo tem que ser no primeiro ser bom, né? Se o primeiro não foi bom, para. Não foi bom. Tá sendo. Tá lá em top 10 há dias. Exato. Então tá ótimo. E os filmes da Suzane? Eu não vi os filmes da Suzane. Eu converso muito sobre isso com o Ulisses, né? Que ele fala, eu não gosto. Eu falei, eu sei. Ele fala porque ele já falou aqui, já falou. Ele falou, pode falar. Ele, assim, eu não vi porque eu acho que para você fazer uma coisa de true crime dessa maneira, você precisa descobrir quem é aquele personagem principal e quem são os outros. Quem vai te contar são as pessoas que estiveram envolvidas com o crime. Sei lá, eles só ouviram, pelo que eu entendi, esses livros foram feitos só com base nos advogados de defesa. Aí você tem uma história contada por ela. Ela virou, de novo, a maestrina da história. A gente vai o quê? Porque a Liz Matsunaga é uma relação de um homem com uma mulher, numa relação abusiva, numa relação que vem de uma loucura 2, que passa para ser uma relação abusiva, de humilhação muito pesada. Então, você tem uma transformação de um homem... Agora, ali é de um pai e uma mãe e de uma filha. Você vai me convencer o quê? Esses pais e essa mãe tem mais que morrer na paulada mesmo? Aí vai ser difícil, hein? Uma coisa interessante que eu achei dos filmes, eu vi os 2. Você gostou? Gostei. Uma coisa que eu achei interessante na experiência de assistir os 2 filmes é porque a gente tem, de um lado, o relato da acusação, do outro lado, o da defesa, né? E aí é muito interessante você ver onde se entrelaça, onde se separa, a narrativa que separa para onde vai para esse lado e para onde vai do outro. E no final das contas, assim, a gente com algum filtro, né, com a nossa peneira pessoal, você entendendo ali o quanto por cento, porque obviamente nenhuma das duas histórias é 100%. Sim. Né? Quando você monta a sua defesa, a culpa é 100% do outro, mesmo que você tenha 10%, porque daí ali no fringir dos ovos o juiz vai acabar dando para todo mundo, mas você nunca vai falar a tua parte. Mas eu lembro que quando a gente conversou com a Thelma e o Salado, a gente conversou sobre isso também. E aí, eu não lembro se eu perguntei fora do ar e depois a gente falou no ar, não lembro exatamente isso, mas eu falei para ele, acho que foi no ar, que eu falei assim, eu tive a impressão que era uns 80-20 ali, a história de um lado do outro. E aí eles falaram, é mais ou menos isso mesmo.
É mais ou menos isso Por mesmo. isso que falam que vai ter o terceiro filme agora, né? Porque Além de Tudo foi um sucesso, com a visão da polícia, da perícia e tudo mais. Mas eu achei interessante... não sabia que era com essa visão. Eu achei interessante esse exercício. Independentemente da qualidade ou o que quer que seja desse olhar, mas eu achei interessante... A Santa Rita Filmes é uma boa produtora, deve ser boa a qualidade, não sei. Eu gostei muito. Eu gostei muito de assistir e achei interessante alguns detalhes que eles colocaram, assim, que... por exemplo, tem uma cena X lá que ela não necessariamente tem a ver com a história, não é nem um spoiler o que eu vou falar, porque, enfim, nem tem spoiler. Eu não vou ver. Não, mas eu digo da galera. Porque eu tenho tanta coisa pra ver, eu não vou ver. Mas é que essa cena, ela não tem a ver com a história. Mas eu achei de uma sutileza tão, assim, preocupada da produção, que é uma hora que eles estão pegando a estrada, e aí, na versão dela... Ele estava dirigindo e estava meio que levando ela pro lugar, e ele estava todo doido e oferecendo cigarro para ela e os caralho. Na versão dele, era o contrário, né? E aí, é muito doido porque eles botaram uma sutileza nessa cena que é... Quando ela fala dele e quando ele fala dela, o irresponsável da cena tá sem cinto. Tem. Sabe? É uma bobagem. Eu falei assim, caramba, eles botaram de jeito que, tipo assim, ele é tão doidão, ou ela é tão doidona. Inconsequente, sabe? E o outro na cena tá sempre... Ai, vou... ninguém tava... Ai, vou. Não tem um ai, vou ali. Essa é uma técnica de contar uma história que não começou aí. Até o Ulisses falou disso lá comigo. Vocês já viram a série The Affair? The Affair? The Affair é fantástica. Não. Mas é boa. Eu criei eu tenho uma série chamada A3, que tá na Amazon, que chama A3, não é porque tem sexo, até tem, mas não é porque não sexo A3. É porque você vê a mesma história, cada capítulo, pontos de vista de 3 pessoas diferentes. Legal. Então tem essas coisas, ela tá com laço, não tá, ela tá mais bonita, tá mais feia, depende de quem vê e de quem fala. The Affair é o quê? O The Affair é uma série de uma família rica, americana, tal, onde no começo começa numa festa, não sei, agora não lembro, já faz tempo se é o Réveillon ou não, e tem um escritor, um marido da mulher, e ele sai e vai para a cidade. Então, ele vai começando uma história, ele vai ter uma amante e tal, você não sabe se é amante, se é mulher, só que ele vai até um ponto da história, corta e volta para o começo da história pela visão dela. Então, na visão dele, ela é super sexy, gata. Ela tá sem... No primeiro capítulo, você já vê bem isso. Ela tá com o cabelo solto, ela tá com a blusa aberta até aqui, praticamente com o peito para fora. Tá com uma saia aqui, ela tá deusa para ele. Corta pra visão dela. Ela tá com o cabelo preso, blusa fechada, saia até aqui. Ela não é toda altiva. Ele vê nela aquilo que ela mesma não vê. E aí você tem... No The Affair, você vai cruzando... A história tem crime, que é aquela coisa... Como que eu te vi, como você me viu. E qual é o meio termo disso? Qual é o meio termo disso? O meio termo é você que vai criar, que é isso que você fez com o filme. Sim. Então você tem... Porque eu digo que é uma história, tem a minha história, a sua é verdadeira. Sim. Exatamente. Né? Então, no The Affair você vê muito isso. Essa é uma técnica difícil de ser feita. Eu acho que eu fiz bem lá no A3, porque na A3 eu fiz o roteiro, a direção. Tá onde mas disponível? tá na Amazon. Na Amazon, é com a Karina A3? Barum, é super boa. É boa mesmo, a série é boa. Eu gosto dela. Sem querer te cortar, você ia falar o quê? Então, esse tipo de técnica é legal. É difícil, dá trabalho e é caro.